Olá, estamos iniciando pelo canal Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Vanderlei de Souza, um dos mais importantes pesquisadores do Brasil. Vamos revisitar a sua formação e vamos também conhecer as atividades acadêmicas e de gestor, analisando a atual educação e o sistema de ciência e tecnologia do país. O nosso convidado é formado em medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também obteve seu mestrado e doutorado em biofísica. Atua na área de biologia celular de parasitas. Publicou 733 trabalhos, não me enganei, 733 trabalhos em revistas científicas, 22 capítulos de livros e 14 livros. Orientou 44 teses de mestrado e 70 teses de doutorado e supervisionou 34 pós-doutorados. Foi diretor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Foi secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro e secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Foi também diretor do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMET, e presidente da financiadora de estudos de projetos, a FINEP, e o primeiro reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. É membro da Academia Brasileira de Ciências e também da Academia do Terceiro Mundo, e o nosso querido convidado, ele também ocupou cargos importantes, ações importantes. Ele recebeu inúmeros prêmios e homenagens, das quais destaco o doutor honoris causa da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, Prêmio Samuel Pessoa, da Sociedade Brasileira de Protosologia, Prêmio da Fundação Conrado Wessel e o Prêmio Scopus Acarpes, e também recebeu a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Muito obrigado, professor Vanderlei de Souza, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação até chegar a ser professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigado, Isaac. É um grande prazer estar participando desse programa, dessa entrevista. Eu tenho acompanhado quase todas, de modo que me sinto bastante à vontade para participar dessa entrevista. Eu iniciei minha carreira acadêmica muito cedo, já desde o período do antigo ginásio. Eu sentia a vocação pelo lado da biologia. E ao longo do curso científico, isso se reforçou cada vez mais. E ao entrar na Faculdade de Medicina da UFRJ, na Praia Vermelha, em 1969, logo nas primeiras aulas do curso de graduação, eu fui assim impactado
por aulas de Darcy Fontoura de Almeida, Firmino Torres de Castro, Carlos Chagas Filho, Antônio Paz de Carvalho e vários outros, que fizeram com que eu despertasse a minha vocação e decidisse, já no primeiro trimestre do curso de graduação, de que eu queria seguir uma carreira científica e não a carreira de ser médico e exercer a medicina. Mas queria cursar o curso médico, porque achei que dava uma formação, naquela época era a formação mais adequada para um pesquisador na área biomédica. E fui, logo de início, trabalhar com Herta Mayer. Foi a pessoa que me introduziu no laboratório, no cultivo de células, no cultivo do Trypanosoma cruzi, do plasmódio, do toxoplasma. E, naquele período, o laboratório dirigido por Herta Mayer era um laboratório de grande prestígio internacional. Vinha pessoas de fora, eu tive o privilégio de conviver com P.C. Garner, que era o grande nome da parasitologia inglesa, diretor da Escola de Medicina Tropical de Londres, o professor William Traeger, que veio da Rockefeller para passar um mês trabalhando com Herta Mayer, a Rita Levi-Montalcini, que depois ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Então, aquilo foi um convívio muito, muito forte. Me recordo, ficou marcante, eu ainda no segundo ano já da faculdade, o professor Chagas me convidou para uma reunião, que a dona Herta não podia ir, e foi uma reunião junto com o professor Cecílio Romanha, da Argentina, o professor Cora e o professor Aloysio Prata. Ele tinha convidado esse pessoal para discutir a questão da doença de Chagas e como dali de se desenvolver projetos e estimular. Isso mais tarde deu origem ao PID, ao famoso PID, né, onde tanto o Prata como o Cora tiveram, junto com Zygmunt Brenner, nosso saudoso Zygmunt Brenner, tiveram um papel fundamental. Então, assim eu fiz minha carreira já envolvido com esse pessoal. No terceiro ano, o professor Chagas me convidou para ir para o exterior. E aí eu tive a oportunidade de, durante 3 meses, estar na Universidade de Harvard e convivendo em 2 laboratórios ao mesmo tempo. Como eu ainda não sabia exatamente o que eu queria, eu consegui convencer o pessoal do Biological Labs, na cidade de Cambridge, ali ao ladinho de Boston, a ficar na parte da manhã no laboratório do Kit Porter, que foi o descobridor dos microtúbulos, da estrutura do flagelo, do retículo endoplasmático, e o professor James Watson, que é o grande nome da biologia molecular. Então, eu fiquei tendo uma formação de biologia molecular e de biologia celular, e optei pela biologia celular, não sei se fiz a melhor opção na época, né? E aí segui a minha carreira sempre com a biologia celular. Perfeito, que belo ambiente científico, né? O professor Vanderlei realizou a sua carreira científica no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, uma instituição que faz parte da história da ciência no Brasil, mantendo um ambiente científico singular. Poderia nos contar sobre essa experiência? Bem, o Instituto de Biofísica é realmente uma casa especial. Eu diria que aqui no campo da UFRJ, nós tínhamos 2 casas especiais. Era o Instituto de Biofísica e o Instituto de Microbiologia. Eram 2 instituições, uma dirigida, organizada pelo professor Carlos Chagas Filho e a outra pelo professor Paulo de Góes. Elas estavam isoladas da Praia Vermelha, né? Mas, no entanto, quando houve a mudança para a Ilha do Fundão, elas passaram a conviver no mesmo prédio, e isso fez com que houvesse uma interação muito grande, de modo que eu tive uma influência do Instituto de Biofísica, como também do Instituto de Microbiologia. No Instituto de Microbiologia, rapidamente eu entrei em contato com o professor Travassos, né, e todo um grupo que se
formou no entorno do Travassos. Jaime Angluster, Fernando Estilo da Cruz, Wilson Leon, todas essas pessoas, eu passei a conviver e começamos a desenvolver projetos conjuntos e publicamos muitas coisas juntas com esse grupo. E pelo lado do Instituto de Biofísica, além da presença da Herta Maia todos os dias, né? A Herta Maia foi uma figura realmente ímpar. Eu acho que são poucas as pessoas como Herta Maia que teve o privilégio de... Ela era judia, foi perseguida na Alemanha, onde trabalhava no o que é hoje o Max Planck, teve que fugir para a Itália, foi trabalhar na Itália com o professor Giuseppe Levi, na Faculdade de Medicina de Turim, e lá ela teve a oportunidade de orientar 4 estudantes de iniciação científica. Esses 4 estudantes de iniciação científica, 3 ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Foi o Salvador Luria, a Rita Levi Montalcino e o Renato Dubelco, todos alunos de medicina, depois fizeram a sua carreira e foram trabalhar nos Estados Unidos ou na própria Itália, e uma outra foi para a Argentina, a doutora Sara de Lustig, que depois foi trabalhar com o professor Bernardo Say, que ganhou o Prêmio Nobel, e o professor Leloir, que também ganhou o Prêmio Nobel. Portanto, é uma escola com uma formação de excelência. Herta Maia influenciou muito a minha carreira. Depois, o doutor Raul Machado, na formação na área da microscopia, e o professor César Antônio Elias, que me formou na prática de resolver problemas de laboratório. Quebra isso, como é que conserta? Como é que faz isso? Então, foi uma formação muito boa. E depois o pessoal do Instituto, os professores, os pesquisadores. Quer dizer, Darcy Fontoura de Almeida foi uma pessoa muito com quem eu conversava muito. Marcelo Barcinski, outra figura com quem a gente convivia muito. O professor Carlos Chagas Filho, que toda semana me chamava à sala dele para dizer o que eu estava fazendo. Então, ele tinha um interesse em saber o que alguns dos membros do Instituto, e a figura do Mauri Miranda e Firmino Torres de Castro, que eram 2 pessoas de primeira qualidade no campo da biologia molecular que estava começando. Eu me recordo de cursos e simpósios organizados pelos 2, que trouxeram para o Brasil, para o Rio de Janeiro, os nomes mais importantes da biologia molecular da época, muitos dos quais depois ganharam o Nobel de Medicina, vieram dar cursos aqui. Me lembro muito do professor Maurice Wilkes, o homem da difração de raio-x, que ajudou na determinação da estrutura do DNA. E essas pessoas frequentavam o laboratório com a maior simplicidade, sempre tinha um final de dia com esse pessoal que vinha, que eram todos jovens. Estou falando tudo gente, na época, na sua faixa dos 30 e poucos anos. Então, é uma casa que até hoje tem esse ambiente. Né? Você vê, nós estamos aí nesse momento do Covid, praticamente todos os laboratórios têm gente trabalhando. Não está na sua intensidade total, mas se eu preciso de algo, eu vou aqui. Do lado, eu tenho os laboratórios abertos com os estudantes atuando. Muito bom. Eu tive também o privilégio de conviver com muitos nomes que o caro amigo citou, né? Eu, durante meu doutorado, fiz várias disciplinas da pós-graduação no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Professor Vanderlei colaborou com o grande mestre Darcy Ribeiro em vários projetos, entre eles na implantação da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e na implantação da Universidade Aberta. Poderia ressaltar essa colaboração e dar uma visão atual da educação brasileira desde a primeira infância até a pós-graduação? Olha, Darcy Ribeiro foi uma pessoa, eu diria que, naquilo que se refere não à atividade científica no laboratório, mas à atividade
de política científica, de se envolver com os problemas nacionais, quer dizer, eu tive uma formação aí tripla. Uma era o professor Carlos Chagas Filho, que não pensava somente na ciência. Sempre foi uma pessoa que estava pensando no Brasil, pensando no mundo, e por isso ocupou cargos importantes, foi um dos fundadores do CNPq, estava no primeiro Conselho Deliberativo do CNPq, Academia de Ciências do Vaticano, etc. O outro foi Leonel Brizola, com quem eu passei a ter uma interação desde que ele retornou ao Brasil e decidiu ser candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Eu, ainda muito jovem, me envolvi na campanha do Brizola, que ninguém achava que tinha a menor chance, porque tinha outros candidatos muito mais conhecidos dentro da cidade do Rio de Janeiro, do estado, e terminou sendo eleito. E aí é que eu fui conhecer o Darcy Ribeiro, porque o Darcy era o vice-governador do Brizola. E aí interagi muito com ele. Depois, mais adiante, o Darcy perdeu a eleição para governador do Rio e voltou senador da República, né? E aí a minha interação com ele foi maior. Por quê? Não foi inicialmente por causa da UENF, foi por causa da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ele estava envolvido era o relator da LDB, no Senado Federal, e o professor Antônio Cordeiro, outro grande amigo que faleceu recentemente, sugeriu que o Darcy me procurasse para conversar sobre a questão do capítulo do ensino superior da LDB. Então, eu me envolvi muito, o Isaac, em escrever o capítulo do ensino superior da LDB. Ficou um capítulo muito bem elaborado, várias pessoas participaram, várias propostas importantes foram ali incorporadas. Obviamente que na hora de votar no Senado, muda daqui, muda dali, então muita coisa foi retirada, digamos, de pontos importantes, foram retirados para poder ser aprovado, faz parte do processo democrático, né? Tem que ouvir todo mundo, então ali me envolvi com a LDB. E aí surgiu a ideia da Universidade Estadual do Norte Fluminense. O Brizola viu que estava previsto na Constituição do Estado que precisava criar uma universidade no Norte Fluminense. Alguns se movimentaram para que essa universidade fosse uma universidade praticamente tradicional, juntando as faculdades privadas que lá existiam, mas o Darcy pegou isso para si e falou, não, eu quero fazer uma nova universidade. E aí me convidou, junto com o professor Cordeiro, para pensar a universidade, o professor Newton Leal, Paulo Alcântara Gomes, vários outros, em várias áreas do conhecimento. Nos envolvemos nisso a partir de 1991. Em 1992, fomos visitar várias instituições, e ele chegou para mim e falou o seguinte, eu vou deixar o professor Cordeiro e visitar a Rússia, visitar a Alemanha, eu queria que você visitasse as experiências nos países menos desenvolvidos. E aí falou, você precisa ir para Cuba comigo. Então eu fui para Cuba com o Darcy Ribeiro, lá fomos recebidos pelo então presidente Fidel Castro, que nos deu todo o apoio, nos encontrava com a gente quase todos os dias durante a visita, acompanhou algumas visitas, como ao Centro de Biotecnologia de Havana, que é um centro que era realmente absolutamente fantástico. Nós não tínhamos nada no Brasil parecido com o Centro de Biotecnologia de Havana. Aliás, até hoje a Centro de Biotecnologia está com 2 vacinas para a Covid desenvolvidas no Centro de Biotecnologia, já em fase 3 final, sendo utilizada em Cuba e no México, e nós não temos nenhuma vacina genuinamente brasileira, quer dizer, que tenha sido concebida, projetada, produzida e aumentada em escala em relação a isso. E aí voltei, trouxemos cubanos, o Cordeiro conseguiu trazer russos, e assim criou-se a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Eu fui o primeiro reitor dessa universidade, né?
A universidade teve uma série de crises, como qualquer universidade nova. O Darcy sempre falava, parece que a minha sina é ver crise. Eu faço a Universidade de Brasília e depois vem uma crise. Aí pega a Universidade Norte Fluminense, também tem crise. Então, mas tudo isso faz parte da criação de coisas novas e seguimos em frente. Né? Eu fiquei na universidade por vários anos, né? Foi a época que você esteve, Isaac, também participou dessa aventura da Universidade de Brasília, da Universidade Norte Fluminense, e ela continua hoje lá com uma boa produtividade, um grupo jovem bom, quer dizer, já formando muita gente, mestres, doutores, por aí. Depois eu segui uma outra iniciativa, que era a educação à distância. O Darcy chegava para mim e falava: a gente precisa levar o ensino universitário para o Brasil inteiro. É impossível fazer isso no modelo da UENF, ou da UNB, ou da UFRJ. Temos que ir para a educação à distância. Aí eu fui estudar essa educação à distância. Né? Fui ver as várias experiências e ficamos de escrever o projeto da Universidade Aberta do Brasil. Era o que ele queria, era fazer um projeto da universidade para o Brasil inteiro. E tinha acertado isso com o Paulo Renato, que era então ministro da Educação, governo Fernando Henrique Cardoso. Aí eu aceitei o convite para começar a escrever. O Darcy já estava muito doente. Eu falei: olha, eu tenho que estar por 3 meses como professor visitante na Universidade de Illinois, em Urbana, lá junto com o nosso amigo Roberto do Campo. Então, eu fui para lá no inverno e fiquei escrevendo e mandando para ele. Na época não tinha internet, quer dizer, era tudo fax, escrevia as coisas e passava por fax, ele corrigia, me mandava, e foi aí que ele faleceu nesse período, no meio desse processo. De modo que eu fiquei com aquilo tudo nas mãos e tentamos levar para frente o projeto com o Paulo Renato, mas com a ausência do Darcy, o interesse pela Universidade Aberta do Brasil desapareceu. Então, morreu. Aí eu fui convidado para ser secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, né, pelo Antony Garotinho. E aí falei com ele: olha, eu tenho aqui uma ideia, porque a gente começou com o Darcy, vamos fazer no estado do Rio de Janeiro a educação à distância. E assim fizemos o chamado CEDERJ, Centro de Educação à Distância do Rio de Janeiro, que foi um consórcio de todas as universidades públicas do Rio de Janeiro, para ministrar o ensino à distância. E hoje é um sucesso absoluto, né? E foi depois utilizado como modelo para a Universidade Aberta do Brasil, que ele foi transplantado, o CEDERJ, praticamente quase que integralmente. Inclusive, a pessoa que me ajudou nisso foi convidada, o Fernando Haddad tinha me convidado para assumir a Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Eu falei que eu não podia ir, mas que eu tinha uma pessoa, então foi o Verchovski, foi ser o secretário de Educação à Distância do MEC, e aí estruturou a Universidade Aberta do Brasil. É uma experiência fantástica, porque hoje nós eu já orientei doutores aqui no Instituto de Biofísica que foram formados pela universidade, pelo sistema da Universidade Aberta. É um ensino de qualidade que eu realmente fiquei muito entusiasmado com essa iniciativa, que teve o apoio fundamental da Espanha. É até interessante, porque a Espanha, né, era o melhor modelo de educação à distância no mundo, depois de analisar todos eles. Mas a ULED não estava muito interessada em colaborar, a gente mandava cartas. E aí, Isaac, veio ao Brasil o rei da Espanha. Ia ser recebido no palácio pelo governador. Eu preparei uma cartazinha para entregar para ele, pedindo a colaboração da Universidade da Educação à Distância da Espanha. Ao chegar para a reunião lá, um coquetel, me disseram: não, olha, você não pode entregar absolutamente nada ao rei, isso não faz parte do protocolo.
Aí eu fiquei meio decepcionado, recebi um não, tanto do lado do grupo dos assessores do rei, como dos assessores do governador. Fazia parte da etiqueta. Aí eu conversei com o parente dele, o Orleans e Bragança, aqui do Brasil, que é primo em segundo, terceiro grau. Ele falou, não, ele é muito informal, fala com ele. Aí, na hora que eu conversei com ele, eu expliquei a situação, falei da Universidade da Espanha. Ele, não, é muito boa, inclusive meus filhos estudaram lá, não sei o que mais. Eu falei, pois é, nós queríamos uma colaboração. Eu fiz até uma carta para o senhor, majestade, para pedir o seu apoio, mas já me disseram que o senhor não pode, que pelo cerimonial, não pode receber nenhuma correspondência. Aí ele falou, realmente eu não posso receber nenhuma correspondência, mas eu posso abrir meu paletó e você pode colocar a carta aí dentro. E foi o que eu fiz. No dia seguinte, a ministra da Educação da Espanha me liga, colocando tudo à disposição, e aí a cooperação entre o CEDERJ e a Universidade da Espanha iniciou, e eu acho que foi muito importante para o sucesso do empreendimento. Você vê como é assim a vida, né? Professor Vanderlei, ocupou cargos importantes dentro da área de ciência e tecnologia e inovação, dos quais eu destaco secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, presidente da FINEP e secretário executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Poderia rapidamente analisar o atual cenário do sistema de ciência e tecnologia e apontar as prioridades para a próxima década? Olha, Isaac, nós estamos num momento muito ruim da ciência e tecnologia. Nós estávamos... eu diria que teve uma época da ciência brasileira que a coisa era muito improvisada, era na base do prestígio pessoal dos diretores. Aqui mesmo a biofísica foi criada graças ao prestígio do Carlos Chagas Filho, com famílias ricas do Rio de Janeiro, que dava, sobretudo o Guilherme Guinle, a família Guinle, dava dinheiro para equipamento, dinheiro para isso, precisava de alguma coisa. Depois vem a formação, a criação do CNPq. CNPq e CAPES, que foram criados quase que simultaneamente, começaram a dar um pequeno apoio. Mas, na realidade, o apoio substancial veio surgir, por incrível que pareça, durante o governo militar, nas pessoas do ministro Reis Veloso, Planejamento, e do José Pelúcio, que foi a pessoa que criou os programas chamados FINEPões, que depois cria a FINEP e começa a dar os auxílios institucionais. A Instituto de Biofísica, Instituto de Microbiologia, a COP, Instituto lá de Pernambuco, onde estava o Sérgio Rezende, a PUC, ele foi selecionando as instituições. Não foi nenhum edital, foi uma seleção com base nas visitas. E aí vem o PADCT logo em seguida e cria-se uma infraestrutura científica brasileira. Depois tem uma queda, mas aí volta com a criação dos fundos setoriais. E esses fundos setoriais, né, foram fundamentais para se montar uma infraestrutura científica invejável. Quer dizer, os países que você corre por aí, até 4, 5 anos atrás, o Brasil tinha tudo que você encontrava nos Estados Unidos, na França, em qualquer outro lugar. Aí vem uma crise, e essa crise surge em torno de 2013, 2014, em que os recursos do FNDCT passaram a ser contingenciados. Era arrecadado no setor privado, mas não era liberado. Mas nesse período anterior, e aí tivemos presenças marcantes dos ministros, do Roberto Amaral, logo seguido de Eduardo Campos, e logo com o Sérgio Rezende, que foi onde atingiu o apogeu, assim, digamos, da liberação de recursos, criou-se uma expectativa de que o Brasil ia deslanchar na ciência e tecnologia e na inovação tecnológica. Veio o contingenciamento e esse contingenciamento está até hoje, e agora nós estamos num momento realmente dramático, porque arrecada-se 7 bilhões de reais e se disponibiliza 600 milhões de reais. É claro que houve uma lei
que agora, pela lei, não pode mais contingenciar os recursos do FNDCT. Né? Uma lei extremamente importante. Essa lei está em vigor, no entanto, os recursos continuam contingenciados. Hoje, inclusive, tem uma reunião importante, que é do Conselho Diretor do FNDCT, né? Em que essas coisas a gente espera que volte a lei, o Brasil passe a seguir a lei, em que descontingencia, e aí eu estou otimista, porque se é lei, a lei tem que ser cumprida. Se não for cumprida, nós temos que entrar no Supremo Tribunal Federal para fazer com que ela seja cumprida. Aí, Isaac, nós vamos ter realmente uma fase nova de recuperação da ciência brasileira. São 7 bilhões de reais por ano. Nós estamos vivendo aí com menos de 1,5 bilhão entre o CNPq e a FINEP, passar para os 7 bilhões, isso tem que já acontecer já a partir desse ano, 2021. Isso vai permitir recuperar as bolsas, recuperar os auxílios de tipo INCT, edital universal. Que nós temos programas bem estruturados, o que falta são os recursos financeiros. Eu espero que realmente a gente entre numa nova fase a partir aí dos próximos meses. Oxalá, professor Vanderlei. Temos que... O nosso movimento, professor Vanderlei, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor. Eu poderia, nesse minuto final do programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Olha, eu diria o seguinte, nós estamos num momento difícil do país. Ainda ontem tivemos aqui uma conferência, como parte comemorativa aí do aniversário do Instituto, do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, falando sobre a democracia e os problemas da democracia. Né? E isso mostra um quadro que, de uma certa maneira, os estudantes, os jovens que entram nas universidades, ou que procuram ainda entrar nas universidades, eles não estão muito animados. Eles estão, a gente conversa, a perspectiva de futuro, os alunos de iniciação científica ficam vendo aí colegas que já estão fazendo pós-doutoramento por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. Quer dizer, eu sou de uma fase em que, ao defender o mestrado, já me foi aberta a possibilidade de fazer um concurso para professor assistente aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, hoje, com doutorado e com pós-doutorado, as pessoas ficam sem saber o que fazer. Mas, no entanto, eu acho que o jovem tem que seguir aquilo que ele gosta, não é ficar preocupado se tem mercado ou se não tem mercado. Faça o que você gosta, faça bem, porque você será reconhecido em algum momento. Todos os nomes bons, todos os estudantes que eu tive aqui, já algumas centenas, todos eles estão, de uma certa maneira, ocupando posições importantes, seja no Brasil, seja no exterior. O importante é ter a formação, eu digo isso para todos os jovens com quem eu interajo, procure ser o melhor naquilo que você está fazendo, que você será reconhecido. Pode não ser aqui na UFRJ, mas será numa outra universidade, ou será do país ou do exterior. Então, é isso que eu deixo aqui como uma mensagem final. Se você quer ser um músico, vá ser um bom músico. Quer ser um médico, se empenhe para isso. Se quiser seguir a carreira científica, procure o mais rapidamente possível, quanto mais cedo, melhor, para ter uma formação boa e, certamente, no futuro, isso te levará a uma posição de destaque e de importância no cenário do sistema universitário e acadêmico brasileiro. Muito obrigado, professor Vanderlei, por essa importante e interessante conversa. Queria registrar que eu conheço o professor Vanderlei quando ele estava ainda terminando o curso de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me lembro muito bem, como se fosse ontem,
o Congresso Brasileiro de Microbiologia, em Salvador, claro. Quando estávamos num ônibus com a presença do nosso querido professor Jaime Angluster. Não sei se lembra. Lembro perfeitamente. O ônibus estava cheio de estudantes de enfermagem que estavam também fazendo um congresso e iam descendo numa parada próxima. E nós ficamos em dúvida se iríamos para o Congresso de Microbiologia ou para o Congresso de Enfermagem. Então, o professor Vanderlei, foi uma honra recebê-lo. Eu o considero vou repetir, um dos mais importantes pesquisadores brasileiros. Vai ficar na história a sua colaboração científica e colaboração como gestor e pensador. Você vai fazer parte do mural da história da ciência brasileira. Esse e outros programas do Movimento 2022, 2030, o Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Eu gostaria imensamente de agradecer a todos que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!